Boa tarde, meus irmãos, a graça e a paz em Cristo. Estamos nessa tarde de sábado para mais um Café com Líderes. E nessa ocasião, eu tenho a alegria de estar aqui junto com os nossos irmãos pastores, né? São os líderes, né, nas suas regiões de UMP, são secretários presbiteriais, né, com o trabalho de mocidade. E recebemos aqui o pastor Paulo Natal, pastor auxiliar da Igreja Presbiteriana de Mesquita e também secretário presbiterial de mocidade do Presbitério de Mesquita. Boa tarde, pessoal. Um grande prazer que a gente vem aqui para participar com vocês e espero que possa contribuir aí com vocês e que a gente possa ter outras oportunidades desde já marcando outras oportunidades para que a gente possa colocar esse papo tão importante nesse momento tão difícil, para que a gente possa estar dialogando sobre assuntos importantes, sobre a palavra de Deus. Deus nos abençoe. Boa tarde aí aos meus colegas de ministérios também, reverendo Ricardo, reverendo Natan, reverendo Alan. Deus abençoe aí e abençoe também as federações de vocês. Amém. Também estamos aqui com o reverendo Natan, da Igreja Presbiteriana do 300, né? E secretário presbiterial de mocidade do Presbitério de Vilar dos Teles. Fala aí, Natan. Paz, pessoal, tudo bem? Uma ótima tarde a todos. Deus abençoe. Com a alegria que a gente está aqui, né? A gente prefere estar junto tomando café de verdade, sentindo aquele gostinho do café, mas infelizmente é cada um na sua casa experimentando o seu próprio café. Mas é com a alegria que a gente está aqui, poder contribuir de alguma forma com o reino de Deus e trazer de alguma forma um alento, um consolo e uma palavra de esperança para todos os nossos jovens da Baixada Fluminense. Amém. Estamos aqui também com o pastor Alan. Reverendo Alan é da Igreja Presbiteriana do Parque da Bandeira, na Praça da Bandeira, né? Parque não, Praça da Bandeira, secretário presbiterial, né, de mocidade do Presbitério de São João de Meriti. Alan, é bom recebê-lo aqui, meu irmão. Boa tarde, meus amigos, colegas pastores e também a todos os jovens que estão acompanhando aqui conosco, tomando esse cafezinho, né? Como diz o reverendo Natan, cada um toma o seu café na sua casa, mas por enquanto. E eu tenho certeza que será uma tarde abençoada e edificadora para cada um de nós. Espero aqui contribuir para a edificação de cada um de vocês. Opa, ok, pessoal. Que bênção, né? Hoje o nosso encontro, o nosso Café com Líderes, tem como tema trabalharmos a circunstância da qual nós estamos inseridos, né, devido ao contexto do Covid-19, né, do coronavírus. E esse vírus, né, quando chegou no nosso país, colocou as pessoas, né, não apenas em quarentena, mas também gerou muita preocupação, gerou muito alarme, né, e houve muitas discussões, não só por crentes, mas também por não crentes, né? E hoje estamos aqui para discutir acerca sobre esse tema, né? Não temas os avanços da UMP no momento de crise. E quando nós olhamos, né, para uma perspectiva bíblica, nós vamos perceber que o povo de Deus, em várias ocasiões, também enfrentou momentos de crise. Antes de nós entrarmos aqui no debate, eu me recordava daquela crise, né, que afetou Belém nos dias de Noemi, né? Noemi e Elimeleque, né, viviam lá em Belém, né, Betlehem, né, a casa do pão, porém, naqueles momentos de crise, faltava pão nos celeiros. E Elimeleque, como responsável da sua casa, precisou tomar uma decisão naquele momento de crise. A decisão dele foi fugir para uma terra vizinha, uma terra dos inimigos, né, terra de Moabe. E ele esperava encontrar refúgio naquela cidade, no entanto, ele encontrou a morte. Ele esperava que aquela cidade fosse oferecer um futuro melhor para os seus filhos, e, na verdade, aquela cidade ofereceu a sepultura para os seus filhos. É claro que esse contexto sombrio se transformou em bênção, porque depois Noemi, ela retorna para Belém com sua nora, né, Ruth, e Deus coloca na sua vida um primo próximo, né, Boaz, que se tornou resgatador, né, e graças a Deus, mais uma vez, a misericórdia do Senhor renovou as forças dos seus. Mas é interessante, até dentro desse contexto, né, vivido por Noemi,
que quando ela retorna para Belém, ela é vista, né, por algumas pessoas que a conheciam, e quando foram falar, opa, olha a Noemi, ela logo respondeu, irmãos, não me chame de Noemi, me chame de Mara, né, que naquele sentido do êxodo quer dizer, né, amargurada. E parece que dentro daquela circunstância, daquele momento de crise, ela começou a ver, né, a graça de Deus de uma maneira ofuscada. E isso tem acontecido com os crentes, né? Muitos crentes nesse momento perguntam onde está a soberania de Deus, por que Deus permite que aconteça essas coisas nas nossas vidas, né? E os nossos jovens, né, aqui do nosso sínodo, fizeram algumas perguntas bem especiais para vocês, para mim não, que eu sou só o mediador do debate, né? E eu queria compartilhar algumas perguntas dentro desse tema, né? E aí eles vão falar sobre comunhão, eles vão falar sobre medo, e eu vou lançar algumas perguntas aqui e vou pedir que os nossos irmãos pastores nos auxiliem. A primeira pergunta que chega aqui sobre essa questão de medo, né? E também de propostas para o MP no momento de crise, vem com um jovem William Douglas, né, da UMP de Boas Novas, lá no Presbitério de Mesquita. Ele faz a seguinte pergunta, irmãos. Como manter a comunhão com os jovens em tempo de pandemia? Porque mesmo com a facilidade das redes sociais, muitos acabam se afastando um pouco, não querendo participar. O que vocês poderiam nos ajudar a respeito desse assunto aí? Bom, nós estamos vivendo, penso eu, e nós percebemos um momento atípico, né? E a gente está aprendendo a lidar com tudo isso. Mas acredito que essa pergunta parte do pressuposto de nós termos uma preocupação mútua, né? E precisa haver a mutualidade nesse tempo. É lógico que alguns precisam de um estímulo maior nesse momento, né, para serem incentivados à fé, a viver a fé. E a Bíblia nos mostra isso, que um dos discípulos de Jesus, o próprio Tomé, teve que ter sua fé estimulada, né, para que a sua fé fosse acesa de forma mais viva. Então, a gente tem que ter em mente que muitos precisam de um estímulo maior na fé. Então, nós, como se estamos com a fé mais acesa, né, mais viva, temos que estimular a outros, né? E nesse tempo, né, que nós estamos usando as lives, as redes sociais, e muitos não, como diz aí a pergunta, muitos não participam, né, dessas lives, mas, na verdade, nós temos que fazer uma ligação pessoal, quem sabe uma chamada de vídeo, né, estimulando ao outro, aquele que não participa, e falando o que aconteceu, a fim de estimular um ou outro a estar presente. Então, pensa assim. Ricardo e colegas aí de ministério, o pastor Alain ele tem a razão total no que ele está, como a forma ele se expressou. Mas é uma coisa realmente que acaba afetando, porque se a gente pegasse pelo lado simplesmente secular, tratando assim do governo, a gente ia ter muito a temer realmente. Mas se tratando do que vem direto da palavra de Deus, né, e a gente sabe que são situações que a gente sabe que teríamos, porque descrito está que situações como essas irão aparecer. E nós, como aqueles que somos instruídos pela palavra de Deus, escolhidos por Deus, no meu modo de ver, a gente vai também sentir medo de certas coisas. Nós temos as circunstâncias do nosso ser humanizado, assim falando. Mas uma coisa é certa, nós temos que confiar. E essa questão do desânimo, realmente, aqueles que puderem, como o pastor Alan falou aí, tem que estar incentivando. E é a nossa função. Hoje, por incrível que pareça, eu comento a seguinte situação,
que nós agora estamos fazendo um evangelismo para dentro da igreja, para aqueles que são da igreja, porque teremos pessoas que precisarão aprender certas coisas que ainda não tinham tentado. Por isso que às vezes estão até sentindo um pouco de medo dessa situação toda. Eu vou confessar a vocês, eu fiquei bastante preocupado, mas até então eu estou tranquilo, porque eu vejo que é uma ação de uma promessa vinda da palavra de Deus. Ok. Pastor Paulo já até está respondendo a minha segunda pergunta aqui. Eu vou pedir que os irmãos, né, mantenham, se tiverem próximo aí algum temporizador, né? O Alan usou o tempo dele ali de 1 minuto e 30. Por isso, Paulo, que você teve a oportunidade de somar. Mas como nós temos bastante perguntas aqui, eu vou deixar uma pergunta para cada pastor responder, né? Não vai dar para, de repente, ter opinião, 2 ou 3 opiniões na mesma pergunta, talvez devido ao tempo. Mas foi legal, Paulo, que essa sua fala, inclusive, já está respondendo essa próxima pergunta, que é do jovem Tiago, né, da Igreja Presbiteriana de Vila Norma, no presbitério de de Mesquita, a minha igreja, inclusive, né? E o Tiago pergunta aqui o seguinte: o medo sempre foi um acompanhante da evolução humana. O medo de escolher uma profissão, uma casa, uma esposa, um marido, não ter filhos, medo da solidão e muitos outros medos. E agora muitos jovens estão vivendo um novo medo: o excesso de informações, que tem gerado ânsias, inquietação e até patologias. Será que o jovem contemporâneo sabe diferenciar estar informado e a obrigação que impõe a ele ter que saber tudo? Ou seja, eles sabem fazer o detox mental? Essa é uma pergunta de um psicólogo, tá? Essa minha ovelha aqui é estudante de psicologia, mas eu vou só, depois do texto, entrar na pergunta. A pergunta aqui é o seguinte, né? Dentro de todas as informações que recebemos, será que o jovem contemporâneo sabe diferenciar em estar informado e a obrigação que se impõe para ele dele saber tudo? Uma coisa é termos informações, outra coisa é nós sermos, né, obrigados a ter as informações. E aí ele pergunta: será que o jovem tem um escape, né, um detox mental? Se não tem, qual é a recomendação, né, de vocês para esse jovem que nos traz aí essa pergunta? Tem uma frase que eu gosto muito, e ela diz o seguinte: o dizer não sei é libertador. Dizer não sei é libertador. A gente vive numa sociedade que exige que a gente tenha resposta para tudo, quando na realidade a gente não tem que ter resposta para tudo. Nós não temos resposta para todas as coisas. E a gente vive hoje na pós-modernidade o fenômeno das verdades, né? Cada um tem a sua verdade. Ontem, né, nós estivemos vendo o problema, né, político entre o presidente e o ministro da Justiça, e cada um apresentou a sua verdade. Mas qual é a verdade? Qual é o fato? E como eu vou saber? Então, assim, como é que a gente vai descobrir? Então, eu acho que o grande desafio para o jovem cristão hoje ele não tem a obrigação de ter todas as respostas. A sociedade cobra, o mundo cobra talvez uma resposta, mas é libertador dizer não sei. É libertador dizer eu não tenho condições de responder isso agora, talvez depois. E outra coisa, a gente está vivendo, talvez por conta também da pandemia, a gente tem recebido um verdadeiro caminhão de informações controversas, e a gente tenta fazer na vida o que a gente faz na universidade, né? Chocar as fontes. Vamos buscar as fontes, e vamos nas fontes, e tentamos buscar a verdade. Só que se a gente continuar nesse ritmo, a gente vai morrer buscando informação, porque cada dia tem uma nova narrativa, uma nova verdade surgindo. E qual é a verdade? A gente precisa ficar com a palavra de Deus, e um conselho que eu tenho dado muito aos jovens, pelo menos da minha igreja, do meu presbitério, é: você precisa desligar as suas redes sociais. Você precisa tomar cuidado com o que alimenta o teu coração, com o tipo de informação que tem chegado, o que você tem ouvido, o que tem construído o teu saber.
Isso produz também essa ansiedade que a gente tem, essa ansiedade não apenas emocional, mas essa ansiedade intelectual que a gente tem de não saber como vai ser, quem está certo, para qual caminho seguir, de esquerda, direita. A gente está num mundo tão pluralizado hoje, né? E é difícil ser jovem na pós-modernidade. E minha resposta para ele seria, olha, o melhor detox da alma que pelo menos eu conheço é diga não sei. Você tem limites, ninguém sabe todas as coisas. Boa. Muito bem, reverendo Natan. Ô, Para aqueles que estão Ricardo, entrando agora aqui na discussão, estamos aqui discutindo sobre não temas, o avanço da UMP nos tempos de crise. Está conosco aqui o reverendo Paulo Natal, da Igreja Presbiteriana de Mesquita, secretário de Mocidades também do Presbitério de Mesquita, reverendo Natan, da Igreja Presbiteriana do 300 e também secretário presbiterial no Presbitério de Vilar dos Teles, e o reverendo Alain, da Igreja Presbiteriana da Praça da Bandeira, secretário presbiterial de São João de Meriti. Paulo, antes até de você completar, eu já vou entrar com a próxima pergunta, de repente você até já fica também para responder. A Jéssica Pinto, da UMP de Vila Nova, presbitério também de Mesquita, ela faz a seguinte pergunta. UMPs que já enfrentam problemas do tipo participação e interação dos jovens nos trabalhos da igreja. Com essa quarentena, como a liderança, não só a liderança da igreja, pergunta a Jéssica, mas também, principalmente, a liderança da UMP, pode fazer, né, o que a liderança da UMP pode fazer para evitar, né, que os jovens se esfriem? Então, o que a gente pode apresentar como sugestões? Até mesmo o Paulo aí, que tem uma juventude bem vibrante lá em Mesquita, o que pode contribuir aí com a Jéssica, Paulo? Deixa eu só pegar um ganchinho do Natan, antes um pouquinho. Natan e Alain, Ricardo e o pessoal que está aí, que está assistindo aí, prestou atenção. Começou a chegar algumas histórias, como o reverendo Natan acabou de falar aí, acabou criando uma poluição muito grande, uma poluição nociva. Até foi falado que a poluição da Baía de Guanabara está diminuindo e a poluição do ar nas cidades, no mundo, o ar está ficando mais puro. Mas, olha, a poluição de informação, eu tive que criar um texto. Eu não sei se eu fui duro ou fui amoroso, gente, mas eu sei que eu tive que pedir para que a gente começasse a postar as coisas boas, como aquela que eu passei do repórter da SBT, reverendo Ricardo. Mas vamos lá. Ô, Jéssica, prestou atenção. A gente sempre enfrentou essa desmotivação. Eu fui de mocidade lá atrás, né? Era uma mocidade numerosa, mas tinha a desmotivação constante. As pessoas não queriam participar de muitos trabalhos. Mas a gente conseguiu driblar essa situação. Claro, presencialmente é muito mais fácil, a gente sabe disso. Mas nesse período, eu lembro que a gente até pouco tempo, acho que vocês podem também afirmar isso aí comigo, a gente pedia para desligar o celular. A gente pedia para eles não ficarem dando atenção no culto com a rede social e as outras coisas. Hoje, a rede social está sendo muito bem usada e, graças a Deus, chegou o momento da gente usar para instruir o povo de Deus, instruir as pessoas. Quando eu vou fazer uma live na igreja, eu saio avisando um monte de gente que eu quero alcançar. Pessoas que no meu modo de ver, precisam ouvir. E a gente tem que ter essa lembrança, Jéssica. Pessoal aí da mocidade, da confederação. A gente tem que ter essa lembrança que a gente é porta-voz da palavra de Deus e a gente precisa usar as ferramentas necessárias para que a gente motive de toda forma. A gente tem como motivar, a gente tem como fazer. A gente não precisa ficar, é difícil reunir. Mas o reverendo Ricardo ontem experimentou um trabalho da mocidade de Mesquita. Eu contei, Ricardo, deu 23 pessoas na sala. Entendeu? Então, o que fez isso? A gente insistiu, como o pastor
Alan falou, a gente tem que ser repetitivo, não sei se foi o Alan ou o Natan, mas a gente tem que ser repetitivo em chamadas para poder aproveitar esse momento. E não desistir. Nós não somos o povo que desistimos, mesmo que tenham gigantes lá na frente. Não foi dito lá atrás? Não tenha mais. Eu sou contigo. É isso aí, Paulo. Paulo, você estourou 30 segundos, hein? Vou descontar na próxima pergunta. Muito bom, meus irmãos, e até trazer também a minha contribuição, senão eu saio daqui do canal sem falar, né? Essa pergunta da Jéssica é muito boa, mas eu penso o mesmo, tá, Jéssica? Que até o que o Paulo falou aqui, esse problema que nós já temos enfrentado de esfriamentos com os nossos jovens não se dá por causa do Covid-19. Ela já era uma realidade antes de nós entrarmos nesse período de confinamento. No entanto, eu faço coro com alguns pastores que entendem que esse momento que nós estamos enfrentando é um momento de disciplina do Senhor para a sua igreja. Quantos de nós, pastores, ficávamos quase que implorando para a igreja, permitam-me usar essa expressão, pedindo para que a igreja fizesse o seu culto doméstico, pedindo para que a igreja tivesse um momento devocional junto ao Senhor em casa, e não apenas quando o oficiante o convidasse para ler a Bíblia. Agora nós estamos forçados a fazer isso dentro de casa, ou então nós não cultuaremos a Deus. Quantas pessoas deixavam de prestar culto a Deus no templo para ficar em casa assistindo novela ou seriado de TV? E agora eu ouço de muitos irmãos que dizem para mim, pastor, como me está fazendo falta a igreja? Porque eu tinha oportunidade de estar na igreja e eu não ia, agora eu quero ir, não posso. Então eu faço uma leitura, Jéssica, de que todas essas ferramentas tecnológicas que estão à nossa disposição devem ser usadas para atrair os jovens. Ontem mesmo, uma sexta-feira, à noite, estávamos reunidos no aplicativo Zoom. O Paulo falou aqui, 23 pessoas ali, mais de 20 pessoas, ouvindo sobre depravação total. Então, assim, um assunto que as pessoas normalmente não gostam de discutir. E isso foi legal de ver os rostos conhecidos, de dizer que estávamos com saudade uns dos outros. Então, as ferramentas, é claro, estão aí à nossa disposição. Basta ter criatividade e força de vontade. Mas eu já estou olhando no amanhã. Essas ferramentas vão permanecer e já existiam antes do confinamento. Mas eu espero que esse período gere nos crentes um desejo de se deleitar na presença de Deus quando esse período de confinamento acabar. De experimentar no Senhor aquilo que elas não faziam antes, mesmo tendo todas as oportunidades. Então, que seja um momento para nós redescobrirmos as nossas vocações e redescobrirmos a servir melhor o Deus que nos criou e o Deus que nos acolheu através de Cristo. Então, esse é o meu pensamento. Vou entrar já para a próxima pergunta. Deixa eu só verificar aqui. É a pergunta agora é tudo com o Alan, Ricardo. Agora Oi? Sim. Agora é a pergunta da Milena, da UMP de Mesquita. Gente, só está dando presbitério de Mesquita aqui. Secretários, cadê as perguntas aí do povo de São João de Meritiba e lá dos Teles, Mas tem aqui da Milena. A Milena faz uma pergunta aqui para a gente pensar bem. Aí eu vou isentar o Paulo, que é o secretário dela, vou deixar com os irmãos aqui para responderem. Diz assim a Milena: talvez seja uma realidade particular, mas o tema fala sobre o avanço da UMP. Ao meu ver, esse avanço tem ocorrido de forma tão inexpressiva em tempos de calma que é difícil acreditar que o mesmo ocorrerá em tempos difíceis. Observo que o crescimento é lento e, às vezes, junto com a lentidão, vem a falta de qualidade. Grupos de jovens que não leem a Bíblia, que não se interessam por teologia e doutrina. Será que esse avanço estava acontecendo? Será que esse avanço estava acontecendo e continuará? E até que ponto tem sido um avanço positivo para o Evangelho? Quero ressaltar aqui a minha total confiança em Deus e no Espírito Santo, que nos convence dos pecados e nos atrai para o Pai. Mas critico o jeito que novos jovens são trazidos para a igreja, ainda mais nesses tempos, onde a comunhão tem se dado de forma online. Não acredito em avanço sem frutos. Crescer por meio de lives, shows na internet, para mim, não é uma vitória. Agora essa bomba aí está no colo de vocês, Então, só para a gente voltar aqui, que eu sei que eu li muita coisa, a Milena está fazendo
até uma crítica parecida da qual eu fiz aqui na resposta da Jéssica, né? Que já não havia um avanço dos jovens no momento de calmaria. E aí a Milena está fazendo uma leitura que se os jovens, no momentos de paz, né, nos dias de paz, não se mobilizavam e têm tudo ao seu favor, será que agora, no momento de crise, eles de fato vão avançar? E esse avanço é um avanço relevante para o Evangelho? E aí ela coloca outra preocupação aqui, pastores. Esses crentes que estão sendo nutridos e alimentados pelas lives, pelos shows, na internet, será que isso pode ser considerado uma vitória? É a pergunta que a jovem Milena faz. Pois bem. Pois bem. Agora você tirou o áudio, Alain. Já estava com o áudio. Você cortou o áudio. Joia. Pois bem, a pergunta da Milena é uma espécie de, até mesmo de desabafo, né? Percebemos, ela põe uma realidade, ela é bastante franca, e devemos ser, sempre, né? Mas eu digo o seguinte, os caminhos de Deus não são os nossos caminhos, né? Deus usa os seus meios e o tempo dele para realizar a sua vontade. E não podemos olhar para esse momento com pessimismo, penso eu, né? O cristão ele tem que andar no trilho do otimismo, sempre, né? Apesar da realidade ser uma realidade difícil, uma realidade, como ela bem salientou aí, uma realidade nesse tempo de pandemia, como a gente pode crescer se no tempo de calmaria nós não tínhamos esse crescimento, né? Mas quando a gente fala de crescimento, a gente tem que olhar biblicamente e pensar de que o crescimento não são os seres humanos que produzem o crescimento, né? O que cabe a nós agora é plantar e regar. Plantar e regar. Penso eu que é um tempo de plantarmos, de regarmos. E se não estava havendo crescimento em tempos de calmaria, né? Será que de fato estávamos plantando e regando? Então, fica também uma pergunta para todos nós. Mas eu penso de que Deus, ele é que dá o crescimento. Esse crescimento vem da parte de Deus. E cabe a nós, a esse tempo, plantarmos e regarmos. E é um tempo oportuno, penso eu. Porque em tempos de sofrimento, né, o coração, eles estão férteis, né? Eles estão com um solo férteis para a palavra de Deus. Então, nós temos aí a mídia social, né? E, por certo, Deus, eu tenho pensado muito sobre isso, que Deus tem usado esse tempo justamente para trazer os seus, para despertar os seus, e quem sabe não é nesse tempo que nós vamos ter uma grande colheita. Não estou aqui dando profetada, né? Fora disso de mim, mas penso eu de que Deus usa os seus caminhos, e quem sabe não é esse o caminho de um grande reencontro, né? De uma grande tomada de decisão de muitos jovens. Então, penso que nós que estamos aqui, devemos olhar para esse tempo com muito otimismo. Ok, pastores, o nosso tempo está bem limitado, temos aí 9 minutos para responder ainda algumas perguntas, vocês precisarão ser mais sucintos. Eu tenho aqui ainda a pergunta do Fabrício Leite, da Igreja Presbiteriana do Parque Santo Elias, também presbitério de Mesquita. Ele pergunta: em tempos de isolamento social, a forma padrão de evangelização e pregação mudaram radicalmente. Que proveito disso a OMP pode tirar e acrescentar, né, pós-pandemia? Legal a pergunta aí do Fabrício. E aí, bem objetiva a resposta, hein? Vamos lá. Eu acho que o grande proveito que a gente precisa tirar, é aquilo que eu já estava insistindo com algumas pessoas, na pós-modernidade mudou a forma de evangelizar. A gente não apela só à mente, a gente apela também ao coração. Você precisa fazer amizade, amar a pessoa antes de oferecer Cristo. Dar o prato de comida para o faminto e depois dizer de quem é Jesus e o que é Jesus. O que esse tempo de pandemia nos ensina nossos laços de amizades precisam ser além do templo. A gente não pode dedicar toda a comunhão da igreja
todo evangelismo à igreja, há trabalhos pontuais, seja na rua, seja no templo. A gente precisa fazer o evangelismo em tempo integral em nossa vida. Eu sou um discipulador, cada um faz discípulos, e para fazer discípulos você tem que amá-lo, você tem que fazer amizade com ele. Nós vamos crescer a partir do momento que cada um assumir sua responsabilidade de amar o próximo, de fazer amizade com o próximo e levá-lo a Cristo com amor e com carinho, demonstrando gratidão e obediência ao Senhor. Rapidinho, Amém. Ricardo. Rapidinho. Olá, Paulo. Olha 30 só. segundos só, hein, Paulo? Não, 10 segundos. Olha só. Sabe como eu e o pastor Luiz estamos fazendo visita pastoral nesse tempo de pandemia que tivemos que nos adaptar? Chamada de vídeo. Sim. E ali a gente bate um papo, olhando para a pessoa, conversando com ela, acalmando a pessoa, demonstrando isso que o pastor Natan falou aí agora, amor ao próximo. E a gente tem feito isso. Tá vendo? Qual é o nome dele mesmo que fez a pergunta? Que fez a pergunta aí? Ah, tá fechado. Quem fez a pergunta foi o Fabrício Leite, de Santo Elias. Ô, Fabrício, a gente vai se moldar e, com certeza, a sua pergunta futurista, ela vai ser apreciada lá na frente, tu vai ver. Não faltou evangelismo. Ok, Paulo. Temos aqui também a pergunta da Marcela, também da Igreja de Santo Elias. Até agora só vi pergunta de Mesquita, depois eu vou cobrar da turma aí. Essa pergunta aí tem que ser bem respondida. Essa pergunta aí tem que ser bem respondida, porque essa daí tem uma ligação pessoal comigo. Tá certo. Eu vou pedir aqui auxílio aqui. A Marcela nos pergunta o seguinte: como buscar a comunhão com os irmãos, tendo como principal objetivo os ensinamentos das Sagradas Escrituras? Já que eu já estou com a fala, eu vou continuar aqui. É uma pergunta muito boa da Marcela, tá? E essa pergunta aqui, eu particularmente já tenho praticado isso aqui, independente de pandemia. Eu não vejo, né, talvez eu veja um pouco diferente dos irmãos, como a transmissão como um momento de comunhão. Porém, eu entendo que a transmissão, seja de uma live, seja de uma postagem no Facebook, ela pode sim ser utilizada como nutrição espiritual para o crente. E nós temos ótimas ferramentas, né, disponíveis aí. Nós temos o YouTube, que, sendo mal filtrado, traz porcarias para nós. Mas, sendo muito bem filtrado, pode ser enriquecedor para o nosso crescimento e amadurecimento como cristão. E, mesmo antes da pandemia, como os pastores aqui também presentes, nós participamos de grupos, né, de debates, e como é bom ouvir o outro, né, como é bom trocar experiências, né? Então, tudo isso pode ser usado, né, com esse objetivo, Marcela, de crescer, né? Então, nesse momento em que estamos em casa, a OMP local, ela pode criar, como vou usar um exemplo aqui da Igreja de Mesquita, né, que fez esse bate-papo teológico. Eu vi os jovens participando, perguntando, que momento acolhedor, né? É claro, não estávamos pessoalmente uns com os outros, mas era um momento de interação, era um momento de nutrição espiritual, era um momento de acolhimento daquilo que as Sagradas Escrituras revelavam acerca do assunto abordado. Então, é algo que pode ser praticado aí junto à sua UMP. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Sim, tenho aqui a pergunta da Fernanda, da Igreja Presbiteriana de Éder. A Fernanda pergunta o seguinte: apesar de muitas evidências bíblicas de que não devemos temer, mas sim confiar em Deus, nós frequentemente nos tornamos presas do medo. Por quê? Resposta rápida aí, irmãos. Por que somos presas do medo, mesmo sabendo que não devemos temer? Bom, o medo faz parte do ser humano. Até mesmo é um mecanismo de defesa para nós. Como nos deparamos com uma coisa que não vai nos fazer bem, acende logo uma luzinha, e esse mecanismo do medo faz com que a gente encontre refúgio em algum lugar, em alguma coisa. E o medo sempre existirá, sempre existirá e faz parte da vida humana, porém, não podemos deixar ser tomados completamente pelo medo. O medo, ele tem que ser passageiro, ele tem um tempo para findar, E quando nós nos depararmos com esse medo de forma mais exacerbada, de forma muito mais a tomar o nosso coração, nós devemos olhar para a palavra de Deus.
né? Olhar para a palavra de Deus e entender de que muitos dos nossos medos, né, os nossos anseios, eles não irão acontecer, né? Muitos dos nossos medos, né, na verdade, não irão se concretizar. Mas penso de que, nesse tempo, nós devemos olhar para a palavra de Deus e entender de que existe um Deus soberano, né, que controla todas as coisas. Nós não estamos entregues ao acaso, nós não estamos entregues ao destino, né? E Deus, ele está, como diz um pregador, e eu gosto muito dessa frase, ele está na sua sala de controle, né, comandando a história. Então, precisamos ficar tranquilos quanto ao amanhã, né? Quanto hoje, quanto ao amanhã, porque Deus continua controlando a história. Meus irmãos, só me resta 1 minuto e 43 segundos. Eu preciso fazer um encerramento aqui e ainda fazer um anúncio. Eu quero agradecer, né? Eu já olhei aqui todas as perguntas que chegaram para mim, eu passei para os irmãos. Quero agradecer por vocês terem disponibilizado na tarde de hoje, né, esse momento, né, para estar servindo não só as federações de vocês, mas também a Sinodal de OMP. Eu até nem me apresentei no início, né? Esse que vos fala é o secretário Sinodal, né, de OMPs do Sínodo Baixada Fluminense. E eu quero agora trazer uma surpresa para você que está assistindo a nossa transmissão. Você que está assistindo aí, dá um likezinho, um joinha aí na página, né, do Facebook da Confederação Sinodal Baixada Fluminense, e você coloque aí no comentário a palavra Sinodal by Flu, e você vai concorrer a 2 literaturas, né? Você pode ganhar esse livro, O Deus da Nossa Segurança, ou esse livro aqui, Não Há Limites para Perdoar. Então, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Pastores, o nosso obrigado aí da nossa Sinodal. Tá bom? Que Deus continue abençoando o ministério dos irmãos e as vossas igrejas. Obrigado, pastor Ricardo. E obrigado. Vamos encerrar aqui, gente. Forte Obrigado, abraço Alain. a todos aí. Obrigado, Natan. Um abraço. Fica com Deus aí. Deus abençoe. Deus abençoe a confederação. Amém, meus irmãos. Fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo. Forte abraço a todos, meus irmãos. E você que nos assiste, que Deus te abençoe. Amém.